Boa noite a todos. Boa noite. É sempre gratidão, né? Toda vez que eu recebo o convite de estar nessa casa abençoada, nesta casa que é referência. Eu falo sempre dessa casa onde eu vou, né? Tamanho são as bênçãos e a energia que ela nos traz, né? Hoje nós trouxemos como estudo para a noite de hoje uma mensagem do livro Fonte Viva, do Emmanuel, né? Que não vou trazer nada de novo, né? Nada que vocês já não estão cansados de ouvir, né? E por incrível que pareça, o título, né, dessa mensagem deste livro Fonte Viva é Se Soubéssemos. Como se a gente não soubesse. Mas vocês vão ver que a gente já sabe de tudo que essa mensagem nos traz. Tudo, muita gente já falou, já se repetiu, mas infelizmente nós não aprendemos. Infelizmente. Mas a mensagem diz se soubéssemos, né? Mas vamos ver o que ela nos traz. E ela, onde vive, né? Diz. E ela tem um textinho do Evangelho de Jesus que diz assim, né? Pai, perdoe-os, porque não sabem o que fazem. Jesus está lá em Lucas. Essas foram as últimas palavras, né, de Jesus quando estava lá na cruz. Ele rogou ao Pai, Pai, perdoa por tudo que eles estão fazendo, né? Ele não sabe o que faz. Passado 2000 anos, nós ainda praticamos, né, quase que as mesmas barbáries daquela época. Ainda ele roga por nós, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós ainda não aprendemos a mensagem de Jesus, né? E ela inicia dizendo assim: se o homicida conhecesse de antemão o atributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Então ele está dizendo assim, se aquele que tira a vida do outro, né, soubesse o que lhe aguarda, ele preferiria não ter braços, né? Mateus já dizia isso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando ele disse assim, se o seu olho for motivo de escândalo, arrancai-o, né? Melhor que entre no reino dos céus sem um membro do que este, né, fazer você queimar no fogo do inferno. Então, é isso aqui, né? Se a gente soubéssemos o que nos aguarda quando a gente tira a vida do outro, quando a gente calumnia o outro, quando a gente faz mal do outro, a gente preferiria não ter braços, né? Não ter língua, não ter qualquer órgão que seja. Porque a gente conhece, a doutrina nos trouxe isso de uma forma muito clara, uma lei de Deus que é a lei de ação e reação. Tudo aquilo que eu faço para o meu próximo me voltará da mesma maneira, na mesma intensidade. Então, se eu tirei a vida do outro, que é o caso do homicida, né, da mesma maneira, isso fica muito claro, né, quando a gente estuda no Dicionário de Luz, na reencarnação de Segismundo, quando ele está lá no plano espiritual, fazendo a programação de como seria seu processo reencarnatório, a parte de constituição física, né? Para quem não, às vezes não conhece a obra, Segismundo ele mata Adelino, né? Com uma facada na região abdominal. Então, quando ele vai fazer a programação da sua constituição física, ele teria um problema gástrico que o incomodaria por toda uma existência. O que ele estava fazendo? Colhendo aquilo que ele plantou. Então, por vezes a gente tem algum problema, vamos pensar igual o Segismundo, né? Que tem um problema gástrico. A gente vai no médico, procura o médico, nada sara, nada cura. Mas por quê, né? Então a gente tem que ver que às vezes alguma coisa que a gente está trazendo do mal que a gente fez, né? Então, a gente colhe exatamente o que a gente planta. E quando a gente pensa assim, na questão espiritual,
Lá em Mateus também, no mesmo capítulo, no capítulo 5, Mateus, Jesus diz assim, ó, reconcilie-se com o seu adversário enquanto está a caminho. Porque a gente sabe que esse que desencarnou pelas nossas mãos, por nossa causa, provavelmente vai ser o nosso obsessor. Porque se o inimigo físico aqui já é difícil, imagina o inimigo invisível que nos persegue, nos calunia, né, nos persegue. Então, por isso que Jesus diria, reconcilie com seu adversário enquanto está a caminho. É muito mais fácil perdoar, muito mais fácil fazer os nossos acertos de contas do que depois, né? Que é muito mais quando já foi. E aí, às vezes, muitas das vezes, né, isso se torna um obsessor, desde uma obsessão simples, que a gente vê lá no livro dos médios. O que é uma obsessão? É uma influência de um espírito inferior, né, a nós aqui encarnados. Isso pode ser de uma obsessão simples, né, que são influências, ele vem, nos influencia, geralmente no mal, né, porque ele não quer nosso bem, até uma subjugação, né, passa pela fascinação, que é quando a gente aceita mais, né, essa cegamente, diz lá no livro dos médios, até uma subjugação que aí a gente perde a vontade. Aí a gente não tem mais vontade própria, né? A gente é conduzido. E aí na questão 459 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, pode o Espírito intervir ou ver nossos pensamentos, intervir nos nossos pensamentos e nas nossas ações? E aí os Espíritos respondem assim, muito mais do que imaginais. Por vezes é Ele que nos dirige. Então, por vezes a gente está sendo influenciado aqui, e a gente acha que está indo por nossa conta. Eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina, de acordo com as nossas vibrações, as nossas vivências, que sabemos que tipo de companhia espiritual que a gente está tendo, para que a gente possa elevar os nossos pensamentos, as nossas leituras, as nossas ações, para que a gente tenha boa companhia. Mas quando a gente volta aqui à mensagem de Emmanuel, quando tem um caso de desafeto, que chega até esse ponto de tirar a vida um do outro, na maioria das vezes, na grande maioria, é por um sentimento que se chama inveja, que é filha também de um outro, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é do orgulho. A inveja é filho do orgulho, que está lá no 10º mandamento. O mandamento das leis de Deus, que é não cobiceis as coisas dos outros. E a gente se vê muitas vezes deixando do nosso crescimento por conta da inveja, porque a gente sempre acha que o passo do vizinho às vezes é melhor do que o nosso, que a vida do vizinho, a vida do outro é mais fácil. E aí eu encontrei um videozinho que traz um pouquinho disso que a gente está falando. Ele tem som, mas é em inglês, mas dá para entender bem. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Baby. E ele deseja uma vida melhor. Eu gostaria de ser como ele. Eu gostaria de ser como ele. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? Então, muitas das vezes, a gente inveja a posição social, a gente inveja a posição financeira, a gente inveja o cargo, mas quão dificultoso, quão trabalhoso, quantos esforços, quanta luta ele não teve para estar onde está. E a gente só quer o glamour.
É mais ou menos igual esse videozinho, eu quero ser como ele, né? E na verdade, será que quer mesmo? Tem um ditadinho que fala assim, só vê as pingas, né? Não vê os tombos. E é os tombos que faz crescer, é os tombos que faz a gente evoluir, né? Então que a gente possa pensar bem antes de desejar o mal, né? De desejar e de fazer o mal para outra pessoa, porque a gente vai receber com certeza isso para nós de volta, né? E a mensagem segue dizendo assim: se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que espera um acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não confiar acusações descabidas, né? Mais uma vez, né? Está falando da língua, né? Também é um mandamento da lei de Deus, é o nono mandamento: não levantais falsos testemunhos, né? Porque por vezes a gente adora uma fofoquinha, né? A gente às vezes não é o caluniador, a gente não inventa a calúnia, não fala do outro, mas a gente adora divulgar, a gente adora passar para frente. Alguém fala para nós, você viu fulano? E a gente rapidinho quer repassar, quer ser o primeiro a passar. Isso também, embora não foi nós que fizemos a calúnia, mas a gente está divulgando, né? A gente é o disseminador de tudo isso. E aí, lá no Evangelho de Mateus também, ele fala assim: o que contamina o homem não é o que entra na sua boca, né? Mas o que dela sai. Então, não estamos aqui para criticar, mas estamos vivendo uma época, né? Assim, estamos entrando aqui agora próximo à Quaresma, né? Do catolicismo, onde se faz um jejum de comida, né? Não pode comer aquilo, ou vou fazer uma penitência de comer aquilo. Então, Mateus já diz assim: não é o que entra na boca do homem que faz mal, mas é o que dela sai. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque nós somos responsáveis por aquilo que falamos. Sócrates, né, fala muito sobre a língua venenosa. Ele diz, são duas falas aí, eu até acho que eu falei isso aqui da última vez que eu estive aqui, que é a questão das peneiras, né? Porque ele fala que a gente tem que passar pela peneira antes da gente falar. Quais são as peneiras? Se é verdade, se é bom ou se é útil. Então tem que saber o que eu vou falar é verdade. Primeira coisa, a gente tem que ter certeza de que é verdade quando a gente vai se tratar do outro. É útil, né? Vai ser útil para mim ou para o outro, é bom, né? Então a gente tem que ter certeza. Se não é, Sócrates diz, então guarde para você, né? Porque ele dizendo assim, que nós somos donos das palavras que nós omitimos e escravos daquela que nós proferimos. Então, quando ela é minha, eu só penso, até pensar a gente sabe que é errado, porque emite, nosso pensamento emite vibrações, né? Mas a gente pensa. Mas enquanto eu não falo, ela é minha. Depois que ela sai, o estrago que ela faz é por nossa conta. Tem até uma historinha que diz que uma senhora foi se confessar, né, com o padre, e aí ela falou que tinha falado mal da mulher e tal. E aí ela pega e fala assim: vou te dar como penitência que você me traga aqui um travesseiro de pluma, né, daquelas plumas antigas. E ela faz. Aí ele lá em cima da igreja, assim, da torre da igreja, ele rasga o travesseiro e aí estava um dia de vento e vai todo embora as penas. E ele diz assim: agora eu quero que você vá lá e cata todas as penas que voaram. Ela fala: é impossível, né? Ele fala assim: não, é o que acontece quando você conta uma mentira. Porque você jamais vai conseguir retratar tudo aquilo que falou. Porque as palavras vão ao vento, né? Porque, como eu disse, a gente adora repostar, né? É a mesma coisa quando a gente recebe uma mensagem hoje com a informática, quando a gente recebe uma mensagem, uma piadinha, alguma coisa, a gente rapidinho passa para frente. Mas quando é uma mensagem edificante, né? Quando é uma mensagem de Jesus, a gente pensa: para quem que eu vou mandar isso? Será que eu mando? Será que eu não mando? Né? Agora, umas inverdades aí, umas conversas, a gente possa pedir, nós somos responsáveis, né? Vamos ser cobrados por isso.
autor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sob as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Porque por vezes os nossos deveres, né, o nosso caminho reto parece que é tão penoso, né? Muitas vezes a gente fala assim, nossa, fulano só tem vida torta, só vai de vento em popa, para ele só acontece coisas boas, e eu que procuro fazer o caminho do bem, né? É difícil. Então, se a gente soubesse o quanto, né, que a gente vai sofrer por não seguir o caminho do bem, a gente não reclamaria dos nossos deveres, né? A gente não reclamaria das nossas provas, né? Até porque na 630, Kardec pergunta assim, se a gente tem como distinguir o mal do bem, como que a gente pode distinguir o mal do bem? E aí os Espíritos respondem assim, que o bem é tudo aquilo que está de acordo, né, com as leis de Deus. E aí a gente sabe, né, que as leis de Deus estão onde? Lá na 621, na nossa consciência. Todos nós sabemos a lei de Deus. E aí Kardec na seguinte pergunta assim, mas o homem tem condição de saber, de discernir, né, E ele fala assim, sim, que para isso Deus nos deu a inteligência. Onde estão as leis? Na nossa consciência. A gente tem a inteligência suficiente para saber o que é certo e o que é errado, né? E tem uma questão que eu ouvi ela muitos anos atrás, um orador, ele chama até João Paulo de Fernandópolis, eu nunca mais esqueci, que ele falou assim, seria suficiente, porque às vezes a gente fala assim, eu não faço mal para ninguém, né? Não faço mal para ninguém, será que isso vale? Então a questão de Kardec fez na 642, ele pergunta só, seria suficiente não fazer o mal para agradar a Deus? Não? Se eu não fizer mal para ninguém, já dá tudo certo? E ele diz assim, os Espíritos, né? Que todo mal, vou ler a íntegra, ela é bem forte essa resposta. Ele diz que não, né? Que é preciso fazer o bem no limite de nossas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que eu deixei de fazer. Então eu sou responsável por todo o mal que ocorrer ao meu companheiro, o meu próximo, do bem que eu deixei de fazer, porque eu não faço mal para ninguém, mas eu também só não faço bem, né? Então eu sou responsável, porque nós temos oportunidade de fazer o bem. Deus nos cerca de oportunidade de fazer o bem a todo instante, desde o momento que a gente acorda. É um bom dia, né? Eu recordei nesse instante aqui de uma história. Quando eu morava em Japoraí, muito tempo atrás, tinha uma moça, ela morava na rua do centro. E ela estava com um processo depressivo muito grande, né? E ela andou indo no centro algumas vezes, né? E ela parou de ir e a gente nunca mais foi atrás dela. Um belo dia ela se pendurou. Então, quando eu me recordo da história, eu me lembro, né? Sabe que nós não somos responsáveis? Sabe se nós tivéssemos insistido, se a gente tivesse ido lá, perguntado? Então, todo o mal que ocorrer do bem que eu deixei de fazer é minha responsabilidade. Então a gente tem que estar sempre pronto para fazer o bem, né? E aí na 643 Kardec pergunta assim, mas tem pessoas que pela sua condição, ele não fala qual condição, mas vamos colocar sua condição física, condição financeira, né? Porque a gente arruma desculpa. Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho dinheiro, porque... E a gente vai inventando desculpas. Então ele pergunta assim, há pessoas que pela sua posição não têm condição de fazer o bem? E aí os Espíritos respondem assim, só o egoísta não acha como fazer o bem. Só o egoísta. Porque a gente pode fazer o bem em todas as circunstâncias, né? Falei, desde o momento que a gente acorda, um bom dia, uma palavra amiga, um ouvido amigo, né? Como vai, tudo bem, posso te ajudar. Então a gente sempre acha a condição. Só aquele que é egoísta e só pensa em si, que não acha como fazer o bem, né? Então que a gente possa estar sempre disposto, principalmente nós que sabemos, que temos o conhecimento dessa doutrina maravilhosa, né? E Emmanuel continua dizendo, se o ingrato percebesse
o fel de amargura que invadirá mais tarde o coração não perpetraria o delito da indiferença, né? Então, quantos motivos a gente tem de ser grato, né? A gente tem inúmeros, né? Poderíamos enumerar aqui, primeiramente a Deus por uma oportunidade bendita de estarmos mais uma vez encarnados na Terra. Gratidão aos pais que nos permitiu que essa reencarnação fosse necessária. Gratidão pela essa casa que nos acolhe. Gratidão pelo teto que a gente mora. Não, é muitos motivos de gratidão. Mas a gente vê muitos ingratos. Há pessoas muito ingratas. Ele fala exatamente isso, né? Isso também vai ser cobrado, mas isso não é responsabilidade nossa, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? No Evangelho, no capítulo 19, então uma questão, fala assim, o que pensar de pessoas que sofreram ingratidão, você fez o bem, foi lá, fez tudo que você tinha que fazer, e a pessoa foi ingrata com você, né? Você recebeu como em troca de ingratidão. Então essa pergunta que está lá no Evangelho. E aí no Evangelho fala assim, são mais egoístas essas pessoas que deixam de fazer o bem, né, porque receberam ingratidão, do que caridosas. Fazem o bem para receber algo em troca. Orgulhosa, querem que o seu assistido a seus pés para lhe agradecer. Então nós falamos do bem agora, no slide passado, a gente tem que fazer o bem pelo bem. Então a gente não tem que receber nada em troca. Porque o problema vai ser do ingrato. Agora, se eu paro de fazer porque eu não recebi a paga, né? Tem até no Evangelho mesmo que fala, né? Que a gente já recebeu aqui as glórias, né? Quando o rei, acho que era o rei que tinha desencarnado e queria né, receber lá no mundo espiritual. Não, você já recebeu tudo lá na terra. Então a gente não tem que receber nada em troca, a gente tem que fazer o bem simplesmente por fazer o bem, por amar nosso próximo, né? Sem querer receber, porque ele diz assim que isso é questão do orgulhoso e do egoísta, que está lá na questão 785, que pergunta assim, qual é o maior obstáculo para o nosso progresso? Por que a gente não evolui? O que nos impede de progredir? E aí eles falam que é o orgulho e o egoísmo. Que os outros vícios, todos os outros, advêm do orgulho e do egoísmo. Então, extirpai-os da sua vida e você conseguirá, o progresso. Então, que a gente possa a cada dia, ir diminuindo, fazendo bem pelo bem, sem olhar quem, sem querer nada em troca, e sermos gratos. Porque nós temos que ser gratos por tudo, principalmente, por Deus nos dar a oportunidade de mais um dia abrir nossos olhos. Quantas pessoas gostariam, de ter mais um dia, mais um segundo, mais uma oportunidade, de falar, e aí a gente se perde, que a gente possa ser grato sempre, E ele vai falar do egoísta agora, Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Porque o egoísta é aquele que pensa só em si, Até busquei a definição no dicionário que diz assim, é um amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos outros. Então ele pensa só nele. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu, e é só assim. Quando ele está satisfeito, ele pensa às vezes no outro. Na questão 913, Kardec pergunta qual que é o pior dos vícios. E ele responde assim que é o egoísmo. E os outros, todos os outros, de novo, ele fala advém do egoísmo. E aí na questão 917, Kardec pergunta assim, por que é tão difícil da gente eliminar o egoísmo de nós, das nossas existências? E ele fala assim, porque o egoísmo está ligado, está atrelado à matéria. Nós somos ainda muito materialistas, muito apegados às coisas da matéria. À medida que a gente for evoluindo
moralmente, que a matéria não se fizer tão importante para a gente como é hoje, a gente vai deixando de ser egoísta. O livro Consolador, que eu também não me recordo agora, acho que é 383, não tenho certeza. O livro Consolador, ele fala assim que o egoísmo vem lá de quando a gente era no primitivismo. Por quê? Porque a gente tinha que lutar por tudo, desde a comida, desde a moradia, porque morávamos em caverna, tínhamos que lutar pela nossa casa, então era cada um por si, tinha um ditado, Deus para todos. Então a gente tem isso muito arraigado na gente, ao nosso ser. E juntamente com o materialismo, porque como pegar que nós somos a tal da matéria, Aquilo, a matéria é carne, a matéria é dinheiro, a matéria pertence, a gente é muito meu, Meu, tudo é meu carro, minha casa, Esses dias me falaram assim, Eu estava falando do meu pai, eu falei assim, meu pai. Aí eles me falaram, por que você não fala nosso pai? Porque eu tenho mais 2 irmãos, porque eles não estão aqui, então é meu, então a gente tem, tudo é meu, meu, então a gente tem, porque nada é meu, porque a gente não vai levar nada daqui. O que a gente leva daqui? Só o que nós somos e não o que nós temos. Então a gente precisa pensar na nossa evolução moral e não na nossa evolução material. O materialismo ainda hoje é necessário para nós. Nós precisamos de um teto, nós precisamos de um serviço que não vai render o dinheiro que a gente precisa comer, Mas são tanto apego, sem dar tanta valorização que não tem importância, Emmanuel diz assim: se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Ele está falando aqui da comida, Se a gente soubesse o tanto que a gente começa excesso, com o que a gente come, mas eu acho que ele usou aqui, na verdade, a comida, mas para falar de todos os excessos. Mas vamos começar da comida. Quando a gente come desnecessariamente, a gente não come para viver, a gente vive para comer, E aí com isso, como diz aqui a mensagem, a gente vai apressando a nossa marcha para o desencarne, a nossa marcha para diminuir a nossa energia vital. Porque a gente sabe o quanto que a gordura é prejudicial e a gente come, a gente sabe o tanto que o açúcar é prejudicial e a gente precisa dessa máquina corpo para a nossa evolução. Se a gente desfaz dela, se a gente prejudica ela, mais cedo a gente parte, E aí falando dos excessos, eu fiquei pensando hoje, onde que eu não me recordei, não sei de onde que tem exatamente esse texto, que diz assim, que tudo que a gente faz com conhecimento de causa, que a gente sabe, que diminui a nossa energia vital, todos os excessos, de comida, de bebida, de todos os excessos de forma geral, que a gente faz com conhecimento de causa, que diminui a minha energia vital, que não é renovável, essa a gente vai gastando, até o dia que ela diminui, a gente desencarna. Que tudo que a gente faz com conhecimento de causa é considerado como suicídio involuntário. Quem lembra de André, quando ele desencarnou, que chegou lá que ele tinha sido, você é um suicida, ele assustou. Eu não, Você sim. Você bebeu demais, você foi boêmio demais, não dormia, gente. A gente come demais, faz excessos demais, Então, todos os excessos que a gente faz, é prejudicial à nossa saúde. E lá no Evangelho diz assim: amai a vossa alma, mas cuidai também do vosso corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que lhes são peculiares por força da própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Então, todos os excessos que a gente faz é desconhecer a lei de Deus. E aí na questão 916, Kardec pergunta assim: se Deus traçou um limite entre o necessário e o supérfluo, tem um limite? E aí ele responde que sim, porque a gente tem aquilo que é necessário para a gente viver.
né? Vamos pensar na comida, para dormir, né? Para tudo, tudo. A gente tem um limite, mas aí os Espíritos falam assim, ó, mas o homem é insaciável, né? Ele busca limites, né? Ele mesmo, e aí a gente acaba se perdendo por conta disso, né? Se soubéssemos quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis divinas, jamais se afastaríamos do caminho reto, né? Se a gente soubesse, e a gente sabe, né? Kardec pergunta assim para os Espíritos: por que nós sofremos? Por que Deus permite que nós soframos? Por que a gente sofre tanto nesse mundo de expiação e prova? E aí os Espíritos respondem assim: conhecemos o sofrimento toda vez que nos afastamos das leis de Deus. Afastamos das leis de Deus, conhecemos o sofrimento. Só que Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele nos permite que a gente retorne e siga o caminho. Às vezes a gente pega um caminho mais longo, né? Mas a gente retorna. Esse tempo eu estava lendo um texto de De Luca. Ele diz assim, né? Que Deus é tão misericordioso que Ele nos cobra nossos desvios, né, das leis, né? Ele não cobra nossas dívidas de uma vez só. Ele parcela, né? Porque a gente não suportaria, né, a lei de ação e reação para nós, aquilo que a gente deve, se Ele cobrasse tudo de uma vez. Então Ele parcela, então a gente vai pagando com sofrimentos pequenos, mas sofremos todas as vezes que nos afastamos das leis de Deus, né? E a gente tem conhecimento. É bem verdade que a gente, na hora que a gente pisa fora, né, do caminho reto, uma luzinha acende, né? E a gente, opa, né? Por que eu fiz isso? E aí a gente retorna, Deus permite, né, que a gente busque, é só rogar, a assistência está aí, né, temos assistência ao nosso lado sempre que necessitamos. E aí, na questão 964, porque às vezes a gente acredita assim, muitas das vezes, né, que Deus castiga, eu estou sofrendo porque Deus castigou, né, e aí a gente sabe, nós já falamos nessa noite, que a gente apenas está colhendo aquilo que plantamos. Mas nessa questão 964, Kardec pergunta assim, ó: Deus tem a necessidade de ficar nos vigiando, né? Ele fica lá nos olhando para ver assim, ó, vou te castigar ou vou te beneficiar? É a questão que ele faz, né? E a resposta assim, ó: Deus tem suas leis, né? Então a gente, vamos falando mais hoje das leis de ação e reação, mas temos, né, lá no Livro dos Espíritos, tem um capítulo só que fala das leis, né? O capítulo inteiro que fala das leis. Então ele diz assim: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se a gente violar, se a gente, né, transgredir essas leis, a culpa é nossa, é minha responsabilidade. Ele traçou um limite. As doenças e a morte são consequência, né? Então os nossos sofrimentos, as doenças, né, são todas consequências da violação dessas leis. E quando acontece, quando a gente fica doente, né, quando a gente sofre, a gente fala: por que Deus faz isso? Por que Deus, né? E não é Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Nós temos responsabilidades. Né? Mas a gente é muito imediatista também, às vezes a gente olha só essa existência. A gente olha só essa encarnação e a gente sabe que nós somos espíritos eternos que trazemos uma bagagem, né? Por vezes a gente nessa existência aprendeu, né? Vamos dizer assim, mas estamos pagando dívidas passadas, né? Eu recordei agora também de uma história que um morador uma vez contou na nossa casa, de um senhor de escravo que era muito mau, muito ruim, e ele judiava muito dos seus escravos. E uma certa vez ele enfiou o braço do escravo dentro do triturador, sabe assim, e moeu o braço do homem, né? E aí ele desencarnou. Não, antes dele desencarnar, quando ele fez isso, ele já arrependeu. Naquela existência mesmo, ele já se transformou um pouco, passou o seu nome melhor, tratar seus escravos melhores. Mas, baseado na nossa lei de ação e reação, ele teria que resgatar isso.
né? Porque o arrependimento lá no céu e inferno fala que a gente se arrepende, né? E aí é só que a gente tem uma coisa que se chama reparação, a gente tem que reparar. E aí ele, no seu processo reencarnatório, ele ia perder o braço, né? Quando ele tivesse tantos anos, não, estava no seu processo reencarnatório. Só que aí, nessa existência, ele era um homem muito bom, né? Fazia caridade, seguia as leis de Deus, então ele era um homem muito bom. Quando chegou a época dele perder o braço, ele perdeu apenas o dedo, né? Tamanho, ele foi com a dívida, mas ele foi pagando, né? Quando chegou a hora dele pagar, porque Deus é muito misericordioso e bom, né? Ele assiste aos seus filhos sempre, né? E aí Emmanuel encerra a mensagem dizendo assim, de novo do perdão: perdoa, pois, a quem te fere, quem te calumnia. Em verdade, quando se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Porque se a gente ainda está sobre as influências perturbadoras do mal, é porque ainda nós permitimos. Nós estamos na mesma sintonia desses espíritos perturbadores. Quando a gente eleva a nossa sintonia, quando a gente se eleva moralmente, quando a gente segue o Evangelho de Jesus, eles não conseguem nos perturbar, eles não conseguem nos influenciar. A influência que a gente recebe são de benfeitores, de espíritos que pensam assim como a gente, né? Mas assim, como ainda estamos longe de atingir, né, essa perfeição, estamos no degrau, nós estamos caminhando, estamos aqui aprendendo e buscando, né, já o caminho. Estamos no caminho. Então que possamos rogar a esse Pai que nos perdoe sempre, porque estamos errando, né, mas estamos no caminho, para que Ele possa nos abençoar e nos fortalecer, para que consigamos seguir sempre o seu Evangelho. Que Jesus nos abençoe e nos traga sempre a sua paz.